Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula conteúdo para o 7º ano. A gente hoje vai resolver exercícios que envolvem áreas de triângulos e quadriláteros. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre. Então, vamos iniciar. Vamos primeiramente relembrar, né? Os triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de retas que se encontram nas extremidades, né? E se fecham, ou seja, fecham ali uma região do plano que fica limitada por esses três segmentos. Assim, os triângulos são polígonos com três lados, três ângulos internos e três vértices. Os lados são justamente esses segmentos de retas, né? Os ângulos internos são as aberturas internas entre os lados, né? E os vértices são os encontros entre esses segmentos de reta, que formam os lados. Certinho? Então lembre-se, a área de um triângulo, né, é dado pelo produto da medida de sua base multiplicado pela altura relativa a essa base sobre 2. Então, ó, sempre tenha em mente, a área de triângulo, base vezes altura sobre 2, base vezes altura sobre 2. Não se esqueça. Lembrando que essa altura ela é relativa à base que você está tomando, certinho? Então, área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Agora vamos relembrar um pouquinho sobre os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, apenas 2 diagonais internas, e a soma dos seus ângulos internos é sempre constante e igual a 360 graus. Certinho? Então lembre-se. Aqui nós temos que tipo de quadrilátero, né? Aqui nós temos um quadrilátero chamado de trapézio. O trapézio ele é um quadrilátero que possui pelo menos um par de lados paralelos. No caso do trapézio, ele tem duas bases, que são esses lados paralelos. Uma eu chamo de base maior, a outra eu chamo de base menor. E a distância entre essas bases eu chamo de altura, certinho? Então a fórmula do volume do cálculo da área de um trapézio é base maior mais base menor, isso isolado por parênteses, multiplicado pela altura, tudo sobre 2. Aqui nós temos o paralelograma, né? O que é esse tipo de quadrilátero? É um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos e congruentes. No caso do paralelogramo, a área dele é dada pela medida da base multiplicado pela sua altura, ok? Aqui nós temos um caso específico, né, mais específico ainda de quadriláteros, que são os paralelogramos losangos. Qual é a definição de losango? Losango ele é um paralelogramo que tem os lados consecutivos congruentes. Ou seja, nesse tipo de paralelogramo nós temos os 4 lados todos de mesma medida. Nesse caso aí, as diagonais elas são perpendiculares entre si. E a área de um losango é dado pelo semiproduto de suas diagonais. Então, toda vez que você for calcular a área de um losango, você vai ter as diagonais. E daí a área dele vai ser dada, né, pela metade do produto das diagonais. Certinho? E aqui nós temos um caso particular de losango, que é o quadrado. O quadrado, gente, ele é simultaneamente retângulo e losango. O retângulo, ele é um quadrilátero que possui os 4 ângulos internos de mesma medida, 90 graus. E aí o quadrado ele vai ter os 4 ângulos medindo 90 graus e os 4 lados também de mesma medida. Então ele é um quadrado. No caso do quadrado, gente, a área é dada, né, pelo quadrado da medida de sua aresta, ou seja, perdão, do seu lado, A ao quadrado. Então se você tem aí um quadrado, né, de lado medindo a sua área vai ser dada por A ao quadrado, ok? Então, aqui nós temos nesse quadrilátero vermelho, nós temos o retângulo, que como já falei, é um quadrilátero que possui os 4 ângulos internos medindo 90 graus. No caso dos retângulos, né, a área dele é dada pelo produto da largura pelo comprimento. Então vamos ao exercício 1. A figura a seguir representa um terreno com formato de triângulo. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 40 metros e o triângulo que expressa sua planta baixa apresenta altura em relação a uma das bases com medidas de acordo com a figura a seguir, determine a área desse terreno. Então aqui nós temos o terreno representado por um triângulo
certinho, que eu conheço os lados que medem 12, o outro lado que mede 6, e esse lado que mede 5, esse segmento que mede 5 metros, ele é a altura relativa, né, ao maior lado do triângulo, que a gente chama de hipotenusa. Eu sei desse triângulo que o perímetro dele vale 40 metros. E você sabe que perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, sendo L, né, é a medida do lado que falta, olha o que vai acontecer. 40 vai ser igual a 12 mais 6 mais L. Por quê? Porque esse perímetro 40 ele veio da soma dos lados do triângulo. E o seu perímetro é 12 mais 6 mais L, que dá 40. O que eu tenho aí? Uma famosa equação do primeiro grau, ou seja, 40 é igual a 18 mais L, e daí eu passo 18 para o outro membro, né? Eu fico com L igual a 40 menos 18, e daí nós temos que o valor de L é 22. Isso quer dizer que para L igual a 22, o perímetro se cumpre 40 metros, certinho? Agora vamos lá, eu quero calcular a área desse terreno, a área desse triângulo. Bom, eu conheço o lado L, que mede 22, e eu conheço a medida da sua altura relativa. Então, no caso, você lembra? Área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, nesse caso, ó, vai ser 22 multiplicado por 5 sobre 2. Esse produto vai dar 110 sobre 2 e a divisão vai dar 55 metros quadrados. Então, essa aí seria a área do nosso terreno triangular. Vamos ao exercício 2. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos, um para cada filho. Os terrenos apresentam formato e medidas de acordo com as figuras abaixo. O terreno A ficará com o filho mais velho e o terreno B ficará com o filho mais novo. Qual dos 2 filhos receberá o terreno com maior área? Então vamos lá. Aqui nós temos o terreno A e aqui nós temos o terreno B. O terreno A trata-se de um trapézio e o terreno B trata-se de um losango. Como é que eu calculo a área de trapézio? Base maior mais base menor multiplicado pela altura sobre 2. Quem seria a base maior do trapézio A? 18 metros. Quem seria a base menor? 15 metros. Quem seria a altura? 16 metros. É só você imaginar uma rotação de 90 graus no sentido, né, anti-horário, você consegue visualizar esse trapézio aí, né, de uma maneira mais conveniente. Então, no caso, aí olha o que vai acontecer. A área do trapézio, como eu já falei da fórmula, né, nós vamos ter que a área dele vai ser 18 mais 15 multiplicado por 16 sobre 2. Primeiramente, eu somo o que está dentro do parênteses. Eu vou ter 33 multiplicado por 16, tudo sobre 2. E aí nós vamos ter que a área vai ser dada por 264 metros quadrados. Então, essa seria a área, né, do terreno do filho que pegou, do filho mais velho, né? Agora, vamos calcular a área do losango. E você tem que lembrar, a área de losango é dado pelo semiproduto de suas diagonais, das medidas de suas diagonais, melhor dizendo. Então, no caso do losango, a sua área vai ser base maior, que é 26, multiplicado, diagonal maior, que é 26, multiplicada pela diagonal menor, que é 22, tudo sobre 2. Então, bora fazer a continha? 22 multiplicado por 26 sobre 2. Então, esse valor aqui vai dar 572 para 2, e aí fazendo a divisão, nós vamos obter a resposta 286 metros quadrados, ok? Então, essa seria a área do terreno B dado ao filho mais novo. Então, vamos à próxima questão. A quadra poliesportiva de um bairro tem formato retangular e apresenta medidas conforme a figura a seguir. De acordo com as imagens apresentadas na figura, determine a área total da quadra. Então vamos lá. Aqui nós temos nossa quadra e a primeira coisa que você tem que fazer é identificar que tipo de quadrilátero nós temos aí. A figura nos sugere que nós temos um quadrilátero com os 4 ângulos medindo 90 graus. Então nós temos aí um retângulo. E como é que eu calculo a área de retângulo? Eu multiplico as duas dimensões. Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura. No caso, a base é 27 e a altura é 16. E aí,
é só fazer a continha, né? 27 vezes 16 igual a 432 metros quadrados. Então essa seria a medida da área dessa quadra. Vamos ao exercício 4. Olha o que ele fala no exercício 4 aí. Uma praça tem formato quadrangular com 20 metros de aresta, né, de lado. Para calçar toda a praça, o engenheiro precisa saber qual a sua área total. Sabendo que a fórmula, né, para calcular a área de um quadrado depende da medida de seu lado, determine a área total dessa praça. Então aqui nós temos a nossa praça, certinho, e você pode fazer de duas formas. Você pode pensar assim, bom, os 4 ângulos internos são iguais, então eu tenho aí um retângulo. E como é que eu calculo a área de retângulo? Base maior, né, medida da base multiplicado pela largura. Então seria 20 vezes 20. Ou então você pode pensar direto, né, na área de quadrado. Ora, se eu tenho um quadrado de lado L, a sua área é L ao quadrado. Então nesse caso aí, para eu calcular a área desse quadrado, basta fazer, né, o quadrado da medida de seu lado. Então nós vamos ter que o valor da área vai ser 20 vezes 20, que vai dar, né, 400 metros quadrados. Então não se esqueça, gente, ó, trapézio é base maior mais base menor multiplicado pela altura sobre 2. Quando for losango, é o semiproduto das diagonais. Quando for retângulo, largura vezes comprimento. Quando for quadrado, é o quadrado da medida do próprio lado. Certinho? Então, finalizando nossa aula de hoje, na aula de hoje nós retomamos o conteúdo de áreas de triângulo e quadriláteros através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha assimilado bem aí, relembrado as fórmulas. Depois vai lá na plataforma Eduque, assista essa aula de novo para você fixar bem o conteúdo. Bons estudos, até a próxima e fiquem com Deus.